Boa noite a todos. Estamos iniciando às 7h02 a audiência pública para discussão sobre o projeto de lei número 12 de 2023, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a criação de ZRC1, Zona Residencial Comercial 1, abrangendo o centro de Zona 1 e centro de Zona 2 e das outras providências. Convido ao senhor Fernando Pive de Almeida, procurador da Câmara, para fazer uma breve explanação acerca do projeto. Boa noite, vereador Tucurinha. Boa noite ao público que nos acompanha pela internet. Hoje nós temos esse projeto aqui e ele é relativamente tranquilo. Eu acredito que não é um projeto muito polêmico, mas só para explicar então, né, o que é essa zona residencial, comercial 1 aqui que está sendo criada, né? Pela lei de parcelamento do solo, que é a lei 6.766, que é uma lei federal, né, todos os loteamentos, todos os lotes têm que ter no mínimo 125 metros quadrados e 5 metros de frente, né? Tem uma exceção que é para quando que é interesse social, tal, então reurbanização de favela, esse tipo de coisa, aí pode fazer lotes menores. Mas então no Brasil, desde 1979, o lote menor que pode ter é 125 metros quadrados. A gente às vezes tem, principalmente nas regiões mais antigas, das cidades, né, nos centros históricos, a gente ainda vê imóveis que têm menos do que essa área, porque antes de 79 era possível, né? E também, assim, isso é o que fala lá para loteamento, né? Agora, a lei municipal, ela pode vir e falar, não, aqui em Joanópolis vai ser o tamanho do lote mínimo, vai ser 300 metros, que eu acredito que a nossa lei de loteamento atualmente, salvo engano, é 300 metros quadrados, área mínima, né? Então, assim, o município ele pode ampliar essa área mínima, mas não pode fixar nunca abaixo de 125 metros quadrados. Só que isso, ele vale para loteamento. Então, assim, o que é um loteamento? Um loteamento é quando que eu vou desmembrar o solo, né, ali, fazer o parcelamento do solo, e que você necessariamente vai ter que abrir uma via pública. Então, assim, toda vez que você tem que abrir uma rua nova, mesmo que seja só uma ruazinha 50 metros, é um loteamento, se enquadra lá na lei de loteamentos, tem todo o rigor ali para você ter um loteamento legal. Lembrando que loteamento ilegal, na verdade, é crime, embora a gente tenha muitos aqui no município, né? Mas, então, assim, esse seria o loteamento, né? E nesse caso, todo lote tem que ter no mínimo 125 metros quadrados. Agora, existe também a figura do desmembramento. É quando eu tenho um terreno grande que já está com acesso à via. Eu vou dividir ali 3, 4, eu vou dividir aquele terreno maior em terrenos menores, né? Então, assim, a lei fala, olha, o loteamento tem que ter no mínimo 125 metros quadrados. E ela não dispõe expressamente sobre o desmembramento. Inclusive, nós temos uma figura que se chama o desdobro, que é um desmembramento simplificado, né, que daí você faz tudo lá no cartório, tal, é bem tranquilo o desdobro. Só que, pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, interpreta que no máximo 10 lotes pode ter ali, senão daí já não é mais um desdobro, né? Então, assim, nós temos essa realidade. No Brasil não pode lote menos de 125 metros quadrados, mas a interpretação que os tribunais dão, somente aqui o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, é que esse limite vale só para loteamentos. E você pode sim registrar, você pode desmembrar um lote menor do que 125 metros quadrados, desde que tenha a lei municipal autorizando. Então, quem vai decidir isso é a lei municipal. Então, assim, eu acredito que ficou um pouco claro. Se alguém tiver alguma dúvida sobre essa parte da legislação, pode fazer, né? Agora, o projeto em si, que está aqui, é exatamente isso. Ele está vindo aqui falando, olha, na área central da cidade, onde já tem ali casas ou comércios ali que estão já consolidados, já foram construídos, e a lei fala aqui que tem que ser antes de 2016. Nesses casos,
você permite que sim seja regularizado, que você possa fazer o desmembramento, né, o desdobro desse lote ali, e que possa resultar um lote com uma área menor que 125 metros quadrados, que é para regularizar as situações que já temos consolidadas. Então, por exemplo, ao redor da praça, às vezes você tem comércios ali que você não tem esse lote de 125 metros quadrados. Com essa lei, se essa situação já existia antes de 2016, você pode regularizar esse lote, né? Então, basicamente é isso. Aqui nós não temos em Joanópolis uma lei de zoneamento. O que nós temos aqui é, lá na planta genérica, foi para avaliar o valor de cada bairro, foi criado zonas ali na planta genérica de valores de IPTU em 2019. Então, esse projeto está se utilizando daquela a classificação ali de zonas e está falando, olha, o centro zona 1 e o centro zona 2, que é a área central da cidade, a gente vai ver o mapa depois, esses daqui a gente permite esse tipo de coisa. Fora aqui da região central, não. Daí não dá para fazer esse desmembramento. Tanto que eu acredito que o critério aqui foi que essas áreas é o que vieram depois de 79, então os lotes já estão respeitando esse tamanho mínimo de 125, né? Nós temos loteamentos regulares, mas os loteamentos irregulares não entram aqui. Isso daqui não é para regularizar o loteamento regular, para permitir aquele loteamento, principalmente aqueles terrenos, principalmente o que já estava antes de 79, para que você possa regularizar, desmembrar, né, e ficar com duas escrituras diferentes, né? Então, assim, basicamente é esse o projeto, né? Aqui se cria essa zona residencial comercial 1, né? A gente tem a questão do desdobro, menos 125 metros quadrados, né? Importante isso também, ela vale só para os imóveis que já estavam até uma data de 22 de dezembro de 2016. Não sei exatamente por que essa data, né, mas foi a decisão, o executivo encaminhou para a gente, né? Então, está falando que considera-se consolidado que é antes dessa data. E daí nós temos um mapinha aqui. Esse mapinha, ele na verdade, ele se encontra num arquivo e lá da lei de zoneamento. Eu acredito que já está ali um arquivo em anexo, né, ali na descrição do vídeo, né, vai ter ali esse arquivo KMZ. Estou vendo também, eu acredito que nós vamos colocar aqui no site da Câmara, né? E esse daqui é um arquivo que você abre no Google Earth. Então, você pode consultar o Google Earth ali na parte que está online ou no aplicativo mesmo, você baixa no computador e você vai abrir projetos. E quando você abrir projetos, daí você tem lá, abrir arquivo do computador, você põe esse arquivo KMZ e ele vai colocar ali a especificação de todas as áreas, você pode dar zoom e tal, ver ali onde que está se enquadrando, né? Isso vale tanto para o IPTU e vai valer nesse projeto aqui. Então, se você analisar aqui, nós temos a Praça Central. Essa daqui é o centro, a Zona 1, né? Então, pega aqui a praça, mais ou menos um quarteirão ao redor da praça, aqui, chega até aqui pertinho da prefeitura aqui, né? Então, essa é a Zona 1. E depois nós temos essa zona bem maior aqui, né? Eu acredito na cor está em azul e verde. E pega desde lá da entrada da cidade, ali, perto do posto de gasolina, ali, sobe aqui, pega toda essa área aqui, chega até perto ali do Bragion, desce, pega até toda a parte do Beira-Rio, vai margeando ali o rio, né? Então, toda essa área, ela está ali prevista para ser essa zona residencial comercial 1, né? Então, é para essa área que se aplicaria esse dispositivo. Fora dessa área, você não pode, continua não podendo fazer o desdobro de um lote com menos de 125 metros quadrados. Então, eu acredito que basicamente é isso. Não sei se ficou alguma dúvida, estou à disposição aí para esclarecer. Algum munícipe deseja manifestar sobre a explanação? Não havendo nenhum vereador presente também, daremos andamento aqui à pauta. Faremos uma pausa por 5 minutos.
Para a participação do público online, caso queira enviar sugestões, perguntas, podem encaminhar por meio dos comentários na própria transmissão pelo YouTube. Retomando os trabalhos, eu passo a palavra para o procurador da Câmara para responder os comentários que chegaram ao canal do YouTube. Então vamos lá, nós tivemos aqui algumas perguntas que foi encaminhado pelo Paulo Prado, né? Então ele perguntou, né, se há um motivo específico para o limite dessa data, né? O que o projeto fala é que os imóveis têm que estar consolidados, né? Então assim, são imóveis ali que já existem há algum tempo, né? Agora, em algum momento teria que escolher uma data, não sabemos por quê. Exatamente, a gente talvez até teria que questionar, né, se o autor desse projeto é o prefeito. Então, talvez por que essa data, por que não outra, tal. Mas eu acredito que a intenção ali seria pegar ali um período para dar um pouquinho mais dessa segurança, né, que é uma lei voltada para esses imóveis mais antigos, tá? Mas confesso que assim não sei informar para você nesse momento. A segunda pergunta que ele mandou é: quantos imóveis na região central estão nessa situação? Também não sabemos. Esse projeto ele está iniciando a tramitação agora, então ele chegou do Poder Executivo, ele foi feito apenas a leitura em plenário e agora já está para audiência pública. Então, assim, até talvez seja interessante, né, o vereador Tucurinha está aqui, se as comissões pedissem mais informações, requisitassem para saber esse número, sim, é interessante. Eu presumo que não são muitos imóveis, né? Porque até aqui na cidade de Joanópolis, a nossa região central aqui, ela foi relativamente bem planejada, né? Sabe que eu consigo pensar de cabeça alguns lotes que estão nessa situação, mas não são muitos, né? Mas o número exato também precisamos verificar ali com a prefeitura, né? E talvez eu não sei exatamente se o executivo consegue estimar ainda com total exatidão, porque isso às vezes depende do interesse das pessoas de buscar o desmembramento ou não, tá? E também a próxima questão que ele mandou é se isso poderia ser feito uma lei de regularização. De certa forma, é uma lei de regularização para essa situação muito específica, né? Então, às vezes, você tem esses imóveis que estão ali já completamente desmembrados, tal, mas no papel continua na escritura junto com o imóvel mãe ali, né? Então, assim, é uma para regularização desses imóveis, né? Nós temos também alguns esforços de regularização dos loteamentos ilegais. Nós temos ali o projeto, o programa Cidade Legal, tal, mas esses são muito mais complicados. Até às vezes envolve programas federais, programas estaduais, tal. Então, assim, aqui é algo bem específico. É um probleminha mesmo, é uma lei bem assim, humilde, né? Focada para a resolução desse problema, né? Então, assim, para a gente fazer a regularização fundiária desses loteamentos irregulares, tal, aí é algo muito mais complexo. Assim, espero que tenha atendido ali. Se tiver novas dúvidas também podem encaminhar para a Câmara, né? A pessoa que tem interesse, fica esse vídeo gravado aqui, a gente dá uma olhada também, né? E também podem encaminhar para a Câmara, para o e-mail oficial da Câmara, e nós repassamos isso para os vereadores. Eu acredito que essas perguntas a gente vai fazer um requerimento também ali para o Executivo. Se você quiser deixar o seu contato também, Paulo, daí a gente manda a resposta quando a gente tiver, tá? Agradeço, procurador, pela explanação. Nada mais a tratar. Agradeço a presença de todos, público que nos acompanhou presente, público que nos assistiu pelo canal do YouTube. E às 7h21, declaro encerrada a audiência pública. Muito obrigado e uma boa noite a todos.